Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mirelle, eu sou administradora de empresas por formação, sou maquiadora e penteadista por paixão e por profissão, é a profissão que eu exerço hoje. Eu também sou casada, sou mãe de uma princesa linda de 6 aninhos e moro em Santana do Paraíso, onde eu também trabalho, tenho meu estúdio de produção de noivas e de sobrancelhas. Primeiramente, eu quero dividir com vocês um pouquinho da minha história, contar de onde eu venho. Bom, na minha infância eu morava na roça mesmo, gente, num sítio. E as minhas condições, assim, sempre foram bem improváveis, sabe? Sabe aquela pessoa que ninguém apostaria? Era eu. Então eu passei a infância na roça, e onde eu tinha que pegar cavalo para ir para a escola, eu ia a pé às vezes, enfim, as condições assim bem difíceis, sabe? Nunca passei falta de nada, nada disso, sabe? Mas era bem difícil a realidade de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, desenvolvimento intelectual. Então, enfim, eram bem improváveis as possibilidades, sabe? Aí, na minha adolescência, eu mudei para Ipatinga, que é a cidade aqui do meu lado, onde as coisas já começaram a melhorar um pouquinho, a andar, mas ainda assim eu não era uma pessoa, não era aluna nota 10 da sala, não era uma pessoa muito aplicada à escola. E eu fui seguindo até chegar à realização do sonho dos meus pais, que era fazer uma faculdade, né? Entrei para a faculdade de administração, me formei. Não me arrependo, amo inclusive, isso faz parte de mim e é o objetivo desse canal, compartilhar um pouco disso com vocês. Mas eu sinto que foi uma decisão precipitada. Sabe quando você toma uma decisão porque tem que estudar? Era isso, né? Os meus pais, infelizmente, eles não tiveram essa oportunidade, então era tudo que eles queriam oferecer para mim. Era o que eles apostavam, assim, com certeza que ia fazer a diferença na minha vida e que ia mudar minha vida. Aí comecei, estudei e tal, e aí nesse meio tempo eu me casei e saí da faculdade como todo iludido. Não se sintam mal, pessoal que está estudando aí, não é isso que eu quero dizer, mas como todo iludido que sai da faculdade achando que ia ganhar o mundo, né? Diplominha debaixo do braço e bora ganhar dinheiro. E não foi isso que aconteceu. Comecei a bater de porta em porta e nada. Nessa época, inclusive, gente, eu já trabalhava. Eu era gerente de uma loja de decorações. E eu trabalhava muito, 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 muito. Tinha responsabilidades altas, cobranças muito altas, nem por parte do meu patrão, que era bem de boa, mas assim, por parte de clientes mesmo, lidava com um alto nível de responsabilidade e ganhava muito pouco. Então essa era a minha realidade ali naquela loja. E eu falei, gente, não é possível que seja para um tipo de coisa desse que eu tenha estudado tanto, que eu tenha me formado, enfim. E aí eu comecei a ficar muito insatisfeita com aquele trabalho e falei, bom, igual esse daqui eu arrumo em qualquer esquina. E aí foi isso que eu fiz, né? Pedi conta e comecei a procurar trabalho. Aí procurando, não achava nada, nada, principalmente na minha área. Eu cheguei a fazer, gente, inclusive participar de seleção para estagiário na minha área, e eu lembro que tinha assim, no mínimo, umas 400 pessoas para 2 vagas. E aí aquilo me deixou bem desmotivada, porque era o recém-formado, a expectativa do recém-formado lidando de cara, né, com a realidade do recém-formado no Brasil. E aí, desde muito nova, eu amava maquiagem, eu sempre amei essa área da beleza, esse mercado de maquiagem. Enfim, desde muito nova eu tinha aquele desejozinho escondido de trabalhar com isso, mas sabe aquilo que você não conta pra ninguém, que você tem medo de ser ridicularizada? Era isso. Eu não falava nada, não contava nada pra ninguém, porque eu sabia que todo mundo ia falar, né? Ah, mas isso não dá com nada, isso não dá dinheiro. E realmente, quando eu comecei,
Na verdade, tinha duas questões. Uma vantagem, que a gente não tinha mesmo o mercado que tem hoje, a concorrência que tem hoje, mas, do contrário, também as pessoas não tinham a cultura de se produzirem tanto quanto se produzem hoje, né? Hoje eu atendo clientes para N ocasiões que antigamente não viriam de nenhuma forma. Mas, enfim, aí quando eu não conseguia emprego, eu comecei a cogitar a hipótese de trabalhar com isso. E aí eu comentei com algumas pessoas próximas, meu pai, minha mãe, enfim, algumas pessoas próximas, e elas não me desencorajaram, mas também não falaram, talvez por um bico, né, esse tempo que você está desempregada, talvez funcione. E aí foi assim, gente, que eu comecei. Como eu já gostava muito, eu assistia, consumia todos os conteúdos gratuitos possíveis. Consumia tudo que eu achava sobre maquiagem profissional na internet, comecei a atender sem curso. E aí foi dando certo. Comecei a maquiar as conhecidas, de graça, né, para postar. Pegava de modelo mesmo, maquiava, postava no Facebook. Na época eu não tinha nem Instagram. Postava no Facebook, aí as clientes começaram a surgir, começaram a ver, a se interessar, as pessoas iam comentando, até que eu comecei a atender as minhas primeiras clientes. E aí a coisa foi caminhando e aqui estou eu hoje, né? 8 anos depois, muito grata ao destino, a Deus, por não ter conseguido nada na minha área, né, de formação, que era administração, porque senão com certeza eu estaria bem feliz ou não estaria feliz como eu sou hoje no meu trabalho e não teria tido as realizações pessoais que eu tive, sabe? Então eu sou muito grata mesmo por esse caminho ter me conduzido até aqui e ter me conduzido, a falta de oportunidades ter me conduzido para esse caminho, para esse universo da maquiagem, de produção de noivas, de cursos profissionais que eu tanto amo. Mas e aí, Mirelle? Eu já sei quem você é e o que você veio fazer no YouTube. Eu quero saber o que você veio fazer no YouTube. Você está se fazendo essa pergunta, né? Então aqui estou eu no YouTube, por quê? Nesse caminho de 8 anos, gente, eu percebi que eu tive que aprender muita coisa sozinha. Muitas crenças que eu construí, eu fui desconstruindo ao longo do tempo, porque eu via que a coisa não era tão assim, sabe? O que ninguém me falava, muita coisa que eu precisava saber. Em cursos, aí eu comecei, né, logo que eu comecei, eu não comecei com cursos, mas aí depois eu fui fazer cursos, aí eu engravidei, dei uma paradinha um tempo, depois quando eu retornei ao atendimento eu já comecei fazendo vários cursos e eu me frustrava muito com esses cursos, por quê? Eu sempre esperava que aquele curso que eu faria seria um divisor de águas na minha vida. Bom, escolhi um profissional, eu ia lá com toda a dificuldade do mundo, gente, dificuldade mesmo, porque eu comecei a maquiar para ajudar o meu marido, né? Eu comecei para ter uma renda extra. Na verdade, eu não tinha intenção de ter, eu não achava que era possível, aliás, eu não achava que era possível viver disso. Eu achava que realmente, pelo que eu ouvia dos outros, seria um bico, seria uma coisa temporária. E mesmo querendo muito que não fosse essa a verdade, que a realidade fosse outra, que eu conseguisse realmente viver disso, eu não acreditava. Eu não acreditava que era possível. Então eu comecei para ajudar meu marido. Então, com muita dificuldade, eu conseguia aquele dinheiro para fazer o curso, poupava tudo que eu podia, conseguia aquele dinheiro para fazer o curso, ia fazer o curso e me decepcionava. Por quê? Eu voltava, aplicava aquelas técnicas, realmente tinha uma melhoria de técnica, mas eu não via essa melhoria no meu bolso. Eu não via que essas técnicas faziam diferença no meu resultado no final do mês, sabe? E eu ficava muito frustrada porque eu ia lá e aprendia puramente as técnicas. Eu não aprendia nada sobre divulgação, ninguém me contava nada sobre a administração do meu negócio,
Principalmente, ninguém me falava nada sobre ver essa oportunidade realmente como um negócio, como uma empresa. Por isso que esse canal se chama Maquiadora Empresária, de maquiadora empresária, porque é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você conhecimentos que vão te elevar de fato de nível, que você vai mudar de uma simples prestadora de serviço para uma empresária, que é o que todas nós devemos buscar. Né? A gente ama a nossa profissão. Eu sei que se você é maquiadora, está aqui me assistindo, sabe do que eu estou falando, sabe o quanto a gente ama atender, o quanto nós amamos realizar uma maquiagem, fazer um cabelo, mas não pode parar por aí, sabe? Não é isso que vai pagar nossas contas no final do mês. Não é com amor que a gente paga as nossas contas, infelizmente. Né? Então a gente precisa aprender a administrar, a gente precisa aprender a atingir a cliente certa, a valorizar o nosso trabalho, a gente precisa aprender a se posicionar como profissional que você deseja ser, você precisa aprender técnicas certas de marketing, técnicas certas de como apresentar o seu trabalho. Então é isso que eu quero compartilhar com você. É para esse mundo que eu quero te trazer do mundo do amadorismo para o mundo do profissionalismo de fato, em todos os sentidos, e que você seja boa não só em técnica, mas que você seja uma empresária de sucesso, uma profissional capacitada em todas as áreas que você precisa ser para atingir os seus objetivos financeiros, para conquistar os seus sonhos, para atingir os seus objetivos pessoais, para ter a admiração que você deseja, para ter o reconhecimento como profissional que você é. E é isso que eu quero trazer para vocês. É para esse mundo, para esse universo que eu estou te convidando. E é essa a função desse canal. É isso que eu quero dividir de verdade com vocês. Eu quero que faça diferença na vida de vocês, porque eu sei que com esses métodos, com essa trajetória e aplicando essas técnicas na sua vida, a sua vida vai se transformar. Eu tenho certeza disso, porque eu experimentei isso. E eu não só criei esses métodos, como eu testei e comprovei cada um deles na minha realidade, nos meus atendimentos durante 8 anos de profissão. Então seja bem-vinda a esse mundo de oportunidades que eu trouxe para você.